Boa noite. Vamos começar o terceiro episódio do podcast do Chega de Ronco. Eu estou aqui com o Dr. Henry Gutierrez e a gente vai falar hoje novamente sobre ronco e apneia do sono. Só que hoje a gente vai falar sobre alternativas cirúrgicas para o tratamento do ronco e da apneia do sono. É importante a gente pensar o seguinte: o ronco e apneia do sono tem tratamentos clínicos, tratamentos com aparelhos, o mais conhecido deles é o CPAP, e tratamentos cirúrgicos. Então, não é o tratamento cirúrgico, são os tratamentos cirúrgicos, porque a gente está falando de uma cirurgia, a gente está falando de algumas cirurgias. E quando a gente fala de cirurgia, a primeira palavra que aparece na frente do paciente é medo. Medo. A gente tem medo. Do que a gente tem medo? Do desconhecido. Tem medo de sofrer, tem medo de sentir dor, tem medo de como que vai ser. Tudo desconhecido causa medo. Tá? Então, a nossa missão hoje é passar para o paciente, quebrar esse mito do medo, pensando apenas no resultado. Quem foca no processo fica com medo e o medo é maior do que a vontade de ter um resultado final bom. O resultado é parar de roncar. O resultado é ter uma vida plena, mais tranquila, poder dormir em paz. O que acontece quando a gente oferece para o paciente uma alternativa cirúrgica? Eu vejo perfis diferentes. Eu acho que assim, a gente vê claramente uma maneira de encarar a cirurgia diferente no homem e na mulher. Sempre. Então, isso eu vejo de uma forma bem distinta. O fato que eu observo é o seguinte: a gente tem menos mulheres com apneias mais graves, né? Eu não sei dizer uma estatística global, mas eu posso dizer seguramente que das pessoas que procuram atendimento com chega de ronco, de uma maneira geral, com o grupo todo, a gente tem mais homens do que mulheres, sem sombra de dúvidas, O né? dado hoje foi 76% dos que nos procuram homens. Hoje. Hoje, 49% acima do peso. Então, isso oscila um pouquinho, mas, sem dúvida, É. quem mais procura tratamento é homem. Tem bastante mulheres procurando tratamento também, né? O dado é, até os 40 anos de idade, a prevalência do ronco é muito maior em homens. Sim. Entre os 40 e 60, a mulher tem menopausa, climatério e todas as mudanças hormonais e ela começa a roncar mais nesse período. E aos 60 anos de idade, a gente já tem uma equivalência maior disso. Só que quem procura a gente é uma quantidade maior de homens, isso não tem dúvida. Sim. E homem tem uma característica peculiar. Ele é muito macho, fora do consultório. Dentro do consultório, na hora que falou em cirurgia, quem tem medo. Mas assim, eu vejo o seguinte, a gente tem uma quantidade maior de mulher. Agora, das mulheres que proporcionalmente, das mulheres que buscam atendimento, eu diria que a gente tem uma menor prevalência de problemas mais graves. Sim, isso é fato. Acho que a gente pega mais mulheres com problemas leves a moderados. Mais de ronco e menos de apneia. Com ronco, mas até com apneia leve a Sim. moderada. E a gente tem menos incidências de apneias graves. O homem, a gente tem de tudo, né? Então a gente tem desde a ronco, apneia leve, apneia moderada e muita apneia grave. Isso. Então eu vejo que isso é um fato. Outro fato é, quando a gente tem apneias leves, ou ronco, ou até apneia moderada, cirurgias mais agressivas a gente acaba deixando para um segundo plano, Tempo. né? Então a gente tem menos mulheres que a gente tem como proposta terapêutica cirurgias mais agressivas. A gente tem mais mulheres com cirurgias menos agressivas como proposta terapêutica. Mas eu percebo que a mulher que tem um problema grave, a adesão dela ao tratamento cirúrgico É alta. é alta. Alta. Historicamente, ela se submete mais a procedimentos invasivos. Sim, O homem tem mais medo. sim. E esse é o paradigma de hoje, quebrar esse medo. Mas eu percebo o seguinte, cara. Eu percebo que o homem tem mais medo, mas a gente estava conversando antes de começar esse detalhe, né? Que tem dois perfis distintos de pacientes que buscam a gente, né? Fala o que você me falou agora. O principal, aquele que a mulher mandou, ou o companheiro mandou, vai lá ver porque você está roncando. Assim, a pessoa ronca, ela dorme, ela não sabe que está roncando, mas alguém se incomoda. E esse alguém manda a pessoa. Normalmente, quem manda já procurou, nos achou no Instagram e falou, olha, vai lá. Esse é um paciente que tem o seguinte perfil. Eu vou lá cumprir tabela, vou ver o que o cara tem para me dizer, digo para a mulher, já fui lá.
resolvi. E tem o segundo paciente, que é aquele que já sentiu na pele, de fato, os problemas. As consequências, né? Isso. E as consequências são variadas. Vamos enumerar algumas, tá? A primeira. Eu acho assim, isso é muito claro, né? E o paciente que vem por queixa de terceiros, por um problema social, né? Não é tão Porque, comprometido. porque às vezes a pessoa não tem queixa própria ainda, né? Ou seja, o ronco e a apneia de sono, ele é um problema que vai fazer o corpo padecer em algum momento. Sim. Só que às vezes eu tenho um problema, tenho até um problema grave, mas eu ainda tenho uma resistência a esse problema alta. Sim. E meu corpo não padeceu. E a negação é constante. E aí eu não tá doendo tanto, eu não vou me submeter a procedimentos mais Mas invasivos, quando né? você o interpela e diz, meu amigo, como está a sua performance? Você está desenvolvendo bem a sua função? Você está conseguindo ficar firme na hora que precisa? A pessoa gagueja, ou então olha para cima e diz, bom, veja bem, ou seja, entregou o ouro. Quem não dorme direito, quem não tem uma boa circulação, quem sofre de apneias severas, seguramente ele não tem uma circulação sanguínea eficaz em qualquer extremidade. Espero que vocês entendam. Não vamos entrar num ponto que Sem não é a entrar. nossa área, Sem né? entrar muito. Não é a nossa área. Mas é fato. É uma bola de neve, né? A coisa começa pequenininha, não incomoda. Vamos lá, é alguém que está perturbando, mas eu durmo bem, eu não tenho problema. Aí depois eu começo a sentir que eu acordei mais cansado, que, putz, eu tô dormindo, mas não tô descansando, mas eu tô dormindo e continuo com sono. Acordo com a sensação de que eu dormi, mas não dormi. E aí aparece a dor de cabeça. É É. o primeiro sinal logo cedo. Acordam com dor de cabeça. E também e depois começa a ter sonolência durante o dia, começa a dormir em qualquer lugar, começa a perder memória, começa A ficar mais irritado. Exatamente. Então é uma bola de neve, até que Sim. chega num momento que a pessoa fala: minha vida tá um inferno, eu preciso tomar uma medida. E é agora que eu preciso procurar ajuda. E muitas vezes nessa situação, vou buscar ajuda e a ajuda que me oferecem é o CPAP. Ou me condenar ao CPAP pelo resto da vida, ou encarar de frente a tal da cirurgia, a temida cirurgia. Ou perder um peso que eu não consigo perder de jeito nenhum. Ou continuar falhando na hora que precisa. E dentro desse cenário, eu penso assim, nada contra o CPAP. Atendi hoje um paciente que veio falar sobre cirurgia, e você que encaminhou o Sim. paciente, inclusive, ele me falou o seguinte, olha, passei, ele me falou o seguinte, vai conversar sobre cirurgia, que ele tinha uma apneia grave, 70 apneias por hora, e ele falou assim, mas se você quer uma solução imediata, comece a usar o CPAP imediatamente para poder contornar, porque você tem um caso grave, ou você vai para cirurgia nesse caso, ou você vai usar CPAP. E ele começou a usar CPAP e conseguiu se adaptar. Olha só. E ele falou assim, putz, agora eu consigo dormir, eu consigo descansar, eu consigo relaxar, ótimo. E aí ele falou assim, eu vou considerar a cirurgia, porque tem 40 anos, não tem aumento de... não tem nada, é cirurgia ou CPAP. Eu vou considerar, mas por enquanto eu tô namorando aqui o CPAP e tá indo tudo bem. Perfeito, continua usando o CPAP. Então nada contra o CPAP. Só que o problema que a gente vê é que essa história que eu contei é a exceção, né? A regra não é uma lua de mel com o CPAP. A regra é uma relação conflituosa. E ao longo da vida, ao longo dos anos. E você tem a alternativa de continuar com ele ao longo da vida. Se você tem 40 anos, nos próximos 40 anos você vai ficar usando o CPAP. Exato. Ou você decide alternativas um pouco mais radicais. Hoje não vamos falar de alternativas radicais, mas uma delas é a cirurgia mesmo. E a pessoa que não quer operar, ela tem que se contentar com o uso de CPAP a vida inteira, tá? O que me chama a atenção é o seguinte, veja bem, marido e mulher foram nos visitar, passaram em consulta, e a mulher reclamou do seguinte, doutor, eu chego em casa, cheia de amor para dar, e este cidadão já está deitado com o CPAP na posição. Eu olho para ele e digo, meu Deus, se eu for para cima desse homem, certamente eu vou matar ele, porque a impressão que eu tenho é que o CPAP o deixou mais frágil. E essa fragilidade me incomoda. Aí há uma reclamação. Aí o homem vem com essa reclamação. Olha, a minha mulher não gosta muito disso e eu me sinto constrangido com isso também. Daí vem a alternativa cirúrgica.
volto a insistir, de frente para a alternativa cirúrgica, vem o medo. E esse é o paradigma que a gente tem que quebrar. Medo do quê? Eu acho que é medo De do dor? desconhecido, né? Isso. Eu acho que o medo é o medo do desconhecido, porque Isso. a cirurgia amedronta, porque cirurgia você tem desde uma cirurgia de unha De unha encravada. encravada, né, até uma cirurgia cardíaca. Então a cirurgia amedronta. Não é uma coisa que a gente está acostumado com cirurgia, a gente vê Me isso a todo parece momento, natural. né? Mas o paciente não. É. O paciente não vê cirurgia a todo momento. Eu acho que assim, o medo, primeiro é o medo do desconhecido. Sim. Eu vejo que tem pacientes que têm medo do sofrimento, do pós-operatório, da dor, do desconforto, disso, daquilo. Que é opcional. E nem sempre tem dor, né? Ou É. seja, nem todo procedimento cirúrgico tem dor. Está acompanhado de dor. A gente tem hoje dois grupos de cirurgias, vamos dizer assim. A gente tem as cirurgias de tecido mole e a gente tem as cirurgias esqueléticas. A cirurgia esquelética é uma cirurgia que não tem dor. É. Ela tem uma agressividade, ela tem uma complexidade, mas ela não tem dor. A cirurgia de tecido mole é uma cirurgia mais simples, mas que algumas modalidades dela têm um desconforto, Com né? certeza. Não tem jeito. E sabe qual é a queixa maior dos pacientes? Quando eu vou poder voltar a comer um churrasco? É. Essa é a dúvida. Então, o medo da dor, seguido de e quando eu posso voltar à minha vida de comer churrasco? Quando se fala para eles que isso é um processo que pode demorar de 1 a 2 meses, há uma certa tranquilidade e uma impaciência. Mas 2 meses? Depende da cirurgia, né? É. Porque dependendo da cirurgia, ele pode comer no dia E seguinte. você sabe o que eu falo para eles? Quantos anos você ronca? Quantos anos ainda você pretende viver sem ronco? Versus quantos dias você vai ficar segurando uma alimentação por conta de um pós-operatório cirúrgico. Então, de uma certa maneira, há uma falta de informação entre o pós-operatório, o tempo de pós-operatório e o quando eu posso voltar às minhas funções normais. Acho que você tem que aproximar um pouquinho o microfone de você aí. Eu acho assim, ó, ao meu ver, né? Eu sempre que atendo os pacientes, faço poucas primeiras consultas, eu faço muito mais consultas cirúrgicas, mas sempre que eu atendo paciente de primeira consulta, o meu posicionamento é parecido. A gente tem alternativas remediadoras e a gente tem alternativas resolutivas. Aparelho intraoral, aquele aparelho que projeta a mandíbula para frente, é uma alternativa remediadora, né? O CPAP é uma alternativa remediadora. O laser é uma alternativa remediadora. O laser tem um prazo de validade, você precisa repetir ele de tempos em tempos. Tem gente que é 6 meses, tem gente que é 1 ano, tem gente que talvez seja um pouquinho mais, mas ele tem uma repetição. É que nem o Botox. É. Botox a pessoa aplica e ela tem que repetir Botox de tempos em tempos. O laser é semelhante. Fono, você tem às vezes uma alternativa resolutiva, mas é fazer academia, você tem que fazer o tempo Dia todo. que separar, E o tratamento cirúrgico, de todos os tratamentos, é o tratamento mais resolutivo, ou seja, você tem a chance de reverter o problema para não ter mais ele. E de todas as alternativas, o que realmente é resolutivo, eu diria que é perda de peso, quando o peso é um problema, e o tratamento cirúrgico, quando a gente tem uma alteração anatômica. Todo o resto é um tratamento remediador, sim. né? E o tratamento mais complexo, mais difícil, que tem a ver com cada paciente, é o fato dele não conseguir emagrecer em tempo hábil. Qual é esse tempo hábil? Pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Ok, 3 meses, 6 meses ou 1 ano de espera, sofrendo com ronco e apneia. Qual é a proposta, então? Quando a gente tem aquele paciente que só precisa perder peso e não tem mais nada além de perder peso, aí, na minha opinião, o CPAP é uma boa saída. Porque aí você usa um CPAP, trabalha a perda de peso, perde peso e se livra do CPAP. Aí é uma alternativa válida. O problema é quando você tem aquele caso que peso é um dos fatores, mas tem outros fatores que se ele não contornar, ele não vai conseguir reverter o problema dele. E aí, consequentemente, ele só está perdendo tempo. Essa é a realidade, né? Não que perder peso não é importante. Perder peso é importante por uma série de fatores. Mas, às vezes, a gente está falando de um tratamento de anos, não de um tratamento de meses. E
nesses anos, você tem um problema com ronquiapneia que pode, além de Piorar. dificultar o processo, expor essa pessoa a um risco diário, Com né? certeza. E no dia a dia? Voltando ao dia a dia. Este paciente ronca, sofre a queixa da mulher ou do companheiro, demora meses para procurar ajuda e até lá, o que ele faz? Eu vou dormir de lado, eu vou dormir no sofá, eu vou dormir no outro quarto. E se levanta uma questão. Para que eu casei mesmo? Para cada um dormir num quarto? Para ficar separado? E aí volta então para estar caseiro tudo. Bom, eu casei para namorar, para ficar junto, para dormir junto. O que a gente faz nessa situação? Volta para o consultório. Volta a nos procurar. Doutor, eu não encontrei saída. A saída é parar de caminhar em círculos. Então, meu amigo, enfrente seu medo. Enfrentando seu medo, você vai dizer, caramba, estou com medo, estou apavorado, mas depois de 15 dias, 30 dias no máximo, você mudou seu estilo de vida. Exigiu coragem de você. Você tem que ser corajoso e encarar. A minha vida não está boa, estou sofrendo e estou fazendo alguém sofrer. Dessa forma, eu me arrisco, me aventuro pelo desconhecido e vou lá e opero. Conclusão de história, tenho casos fantásticos de pacientes que operaram e venderam, doaram o seu CPAP, pacientes que não estão mais sofrendo e que fazem questão de nos contar, de dar feedbacks assim, extremamente positivos e gostosos de ouvir, que fazem dar sentido ao nosso trabalho com ronco e apneia. Eu vejo assim, não tem uma única semana que eu não falo uma mesma frase para algum paciente. O paciente procura o atendimento, a gente avalia o caso, minha especialidade, assim como a sua, é cirurgia esquelética para tratamento de ronco e apneia de sono, né? Cirurgia de avanço maxilomandibular para Isso. tratamento de ronco e apneia de sono, que é a cirurgia com o melhor índice de sucesso. Se você pegar todas as cirurgias, com exceção de coisas muito pontuais para problemas muito específicos, paciente que tem uma amígdala gigantesca e etc e tal, se a gente pegar no geral, o tratamento mais resolutivo do ronco e apneia de sono é o tratamento cirúrgico esquelético. E não tem uma única semana que eu não chego para um paciente e falo o seguinte, a minha especialidade é exatamente essa. E no seu lugar, eu não faria. Por quê? Porque ele não tem indicação. País encontrador. E muitas vezes eu vejo essa posição que me leva a crer o seguinte, às vezes o paciente, eu percebo que alguns pacientes ficam numa posição desconfiado. Tipo, será que eu preciso mesmo fazer esse procedimento? Será que ele está querendo me vender alguma coisa? Ele está querendo me empurrar alguma coisa? E aí a gente mostra a tomografia para ele. Tomografia é uma descoberta. O que a gente descobre na tomografia? Mas antes disso, o que eu queria, assim, a grande realidade hoje é a seguinte, a gente tem uma demanda maior do que a gente dá conta. Sim, fato. Né? Então a gente tem uma demanda cirúrgica maior do que a gente dá conta de operar. Então hoje, eu falo o seguinte, qual o interesse que eu tenho de oferecer um tratamento cirúrgico para uma pessoa que não tenha uma altíssima indicação de fazer um tratamento cirúrgico? Nenhum. Eu não tenho por vários motivos. Um, porque é a coisa errada. Você vai oferecer a alguém uma coisa que a pessoa não precisa. Primeira coisa é isso. Segundo, é que assim, não tem... Se todo mundo que a gente tem ao redor fizer só isso, não dá conta de atender todo mundo que precisa atender. E é uma escalada natural. Sim. Desde a opção mais conservadora até a mais radical. Exato. E a conservadora pode ser algum tipo de dispositivo que eu ajude a dormir melhor. Tá? Mas assim, eu vejo muito isso acontecer. Ou seja, a pessoa está desconfiada e, putz, eu acho assim, tem aqueles casos que você olha para o caso que você fala assim, pelo amor de Deus, opera. Porque isso aqui vai resolver a sua vida. Sim. Assim, é tão claro o problema, que eu não posso te dizer que é garantido, que é 100%, mas assim, é tão evidente, quando você olha uma tomografia o problema, que você fala assim, putz, cara. Por isso chama a tomografia de descoberta. Porque a gente abre todas as possibilidades de fora para dentro. A tomografia desnuda, mostra a anatomia do cidadão, mostra qualquer acidente cirúrgico, acidente anatômico. Que para nós, acidente anatômico é uma obstrução. O paciente vai entender acidente anatômico? Não, ele não vai entender. A palavra certa seria uma obstrução. E um exemplo deles é a tal da carne esponjosa.
carne esponjosa, aos olhos do leigo, essa quantidade enorme de carne que temos dentro do nariz, que tem uma função clara. Todos nós temos. O que não pode ser grande, hipertrófica, exagerada. E qual é a função da carne esponjosa? Ela vai umidificar o ar e aquecer o ar que vai para o pulmão. Porém, ao longo da vida, quantas vezes tivemos sinusite, rinites, quantas vezes enfiamos o dedo, quantas vezes fazemos este movimento para tentar aliviar qualquer tipo de problema. E isso provoca um aumento da carne esponjosa. E ela se torna um obstáculo para a livre passagem do ar, seja para inspirar ou para respirar. E se torna uma alternativa cirúrgica para abrir a via aérea do paciente. E de cima para baixo começamos a encontrar, na anatomia do paciente, tá, obstáculos para a passagem do ar. Uma delas é essa carne. A outra podem ser as amígdalas. E além das amígdalas, temos outras alternativas. Quando digo ao paciente, você vai operar, ou poderá operar, ou te dou a alternativa de operar, ou o uso de CPAP, a pergunta é sempre a mesma. Isso dói? Quanto tempo eu vou ficar sem comer? Isso dói? Eu vou conseguir aguentar? E eu digo para todos a mesma coisa. Sim, dói. A única coisa que não dói é cirurgia espiritual. Cirurgias físicas, elas sempre vão provocar dor. Desta forma, prepare-se para 1 semana ou 2 semanas de limitação alimentar. Se você operasse o joelho, não ia correr, não ia jogar bola. Fez qualquer cirurgia na face, basicamente é alimentação. E fala, controle de fala e controle de alimentação. Esse controle é líquidos, frios, mornos, pastosos e um retorno à vida normal, com o ganho específico de que você está conseguindo respirar melhor. Assim, a dor hoje, eu vejo que a gente tem 2 grupos de cirurgia, como eu falei. A gente tem cirurgia de tecido mole e cirurgias esqueléticas. E a gente tem uma inversão, né? Por quê? As cirurgias de tecido mole são cirurgias mais simples e mais desconfortáveis, né? Ardem mais. Mais dolorosas, que trazem dor. Uhum. As cirurgias esqueléticas são cirurgias mais complexas e com menos dor. E que não tem desconforto doloroso. Você tem inchaço, você tem um desconforto por causa de inchaço, mas você não tem dor. Sim. Né? Diferente, você tirou a amígdala. Tirou a amígdala, você vai engolir. Tudo que você vai engolir vai cutucar ali onde estava a amígdala e aquilo dói. Natural. Agora, a parte esquelética não. Você fez um avanço, você fez 1001 movimentos ali, só que não tem dor no pós-operatório. Isso, assim, e mesmo a questão de dor, claro que é desconfortável, né? Toda dor é um negócio desconfortável. Só que o grande ponto é 10 dias, 12 dias de desconforto versus 50 anos de problema. Porque às vezes você pega paciente de 30 anos com apneia gravíssima e ele vai ter mais 50 anos pela frente com CPAP ou com desconforto, com apneia ou com sofrimento. E eu escuto dizer, doutor, faz 10 anos que eu ronco. 10 anos versus 30 dias? Você já fez cirurgia? Já. Eu fiz uma cirurgia de turbinectomia e de septoplastia. Olha, você fez? Como foi o pós-operatório? E assim, fale-me mais sobre esse seu medo. Meu único arrependimento dessa cirurgia é de não ter feito 10 anos antes. Olha só. Porque eu fiquei 10 anos enrolando. Sofrendo. Eu não fiz por causa de ronco e apneia. Eu fiz essa cirurgia porque eu respirava muito mal pelo nariz. Eu ficava sempre com a boca aberta. E era respirador bucal. Respirador clássico, respirador bucal. E enrolei seguramente 10 anos para fazer. Eu descobri essa alteração dessa turbina, do aumento do corneto da septoplastia. Eu estava no 3º ou 4º ano da faculdade de medicina. Nossa. Ou seja, a gente está falando em 2003. 2003. Foi lá no otorrinolaringologia, fizeram uma nasofibroscopia, tem desvio, tem isso, tem aquilo. Eu operei, eu acredito que em 2000 e... Não, acho que não foram 10 anos, não. Eu não tinha filho quando eu operei, acho que eu operei em 2010. Ou seja, 7 anos que eu fiquei enrolando para poder fazer um procedimento desse. Primeiro por não saber. Acho que é por procrastinar mesmo. Você fala assim, não, vou ter que parar minha vida, vou ter que mudar isso, vou ter que mudar aquilo. Você tinha medo?
Eu acho que eu não Receio. tinha medo, acho que assim, eu não queria passar pelo desconforto do pós-operatório, eu tinha preguiça. Isso no popular chama-se medo. Não era medo, porque assim, eu não tinha medo daquilo, mas eu tinha preguiça. Sabe aquela preguiça que você Sim. fala assim, fala, pô, mas aí eu vou ter que. Vou perder o final de semana, Eu não vou poder não vou fazer poder aquilo. passear. Eu acho que eu tinha preguiça, acho que É. a realidade eu tinha preguiça de enfrentar o pós-operatório. Mas Procrastino. minha única arrependimento é Não ter feito por que antes. que eu não fiz os 7 anos antes lá quando eu Sim. tinha feito. E a realidade é, fiz a cirurgia numa sexta-feira e eu estava dando aula no sábado, no dia seguinte. Ou seja, Desconforto, nada que me impedisse. uhum, Geralmente eu não dou aula, ou seja, era uma palestra que tinha um negócio muito Sim. pontual e de 1 a 10, você poderia quantificar essa dor? eu não No dia tive dor. seguinte? Zero. Zero dor. Zero dor. Eu fiz a cirurgia nasal, tive zero dor. Isso é um Zero. relato importante. As Zero, pessoas têm que zero, saber zero, disso. zero, zero. É. E assim, as pessoas ficam preocupadas porque falam assim, mas meu nariz vai estar obstruído. Não, eu saí com as 2 narinas tamponadas. Eu Ou saí com um seja, tampão interno uhum, nos 2, né, nos 2 orifícios. sim, Então eu não respirava nada pela boca, pelo nariz. pelo nariz. Eu respirava 100% pela boca. E meu desconforto de dor foi zero. Zero, nulo, zero. E aí eu fiquei com esse tampão 3 dias. Ela me orientou eu mesmo tirar o tampão, foi uma médica que me operou. Tirei o tampão, 3 dias depois, senti um alívio na respiração, Acabou. acabou. E aí, assim, como foi o resto disso? Começou a sair crostas. O que é o crosta? Tirou o corneto, cauterizou, forma uma casca. Aquela casca junta secreção nasal. Chega uma hora que ela Meleca mesmo, tá? Meleca. Chega uma Isso. hora que a meleca descola e aí parece que você é uma barata do nariz, né? Você é um Sim. negócio desse tamanho, preto, verde, Sim. e sai várias vezes. E lacrimeja um pouquinho na hora que tá saindo, né? Porque dá uma certa Mas ardência. dá um alívio maravilhoso Ao quando mesmo aquilo tempo. sai. Sim. E é isso. Zero dor. Zero. Desconforto doloroso, nulo. Nenhum desconforto doloroso. Eu talvez não seja o melhor exemplo, porque eu sou muito prático. Eu ia ficar de olho apenas no resultado. Se você me dizer, Henry, faz que vai melhorar, acabou. Não quero saber se vou ficar 30 dias sem comer churrasco, 15 dias. Eu quero fazer. Porque meu jeito de viver e pensar é ser prático. Se vou melhorar, por que não? Agora, não me ofereça um negócio que você vai ficar na dúvida. E no seu caso, era claro que haveria uma melhora, Claro. assim como na cirurgia de avanço maxilomandibular. Exatamente. Assim, É altíssimo o índice de sucesso, por si só. É, Isso é relato de literatura médica. o que eu diria assim, hoje, pela experiência, que eu gosto muito de estatística, eu gosto muito de Sim. ficar pegando as histórias ali, analisando e vendo o exame, porque assim, a realidade é que uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o resultado que a gente tem documentado, né? Não tem eu acho, eu tenho o que eu tenho de resultado. E uma coisa que é certa é, existem pacientes que fazem cirurgia de tecido mole e não tem nenhum resultado? Existem. Sim. Existem. Existem pacientes que fazem cirurgia de tecido mole e pioram o problema? É raríssimo. Em algumas situações específicas até existem. Mas para pacientes que não têm nenhum tipo de resultado, existem vários. Uhum. Agora, não existe o paciente que faz cirurgia esquelética e não melhora. É. Ele pode não resolver o problema completamente, mas melhorar, ele sempre melhora. Sim. Todo paciente de cirurgia esquelética tem uma melhora, seja no ronco, na apneia, no quadro, como no contexto geral. Isso é concreto. Tem um avanço, e esse Sim. avanço aumenta a vazão, a capacidade de passagem de ar. Isso não tem como ser negado. É esquelético, é concreto, é claro, e isso acontece. Exatamente. Eu não conheço nenhum único caso na literatura que o osso voltou à posição anterior. Um ponto importante é assim, você trabalha basicamente com cirurgia esquelética, Sim. né? Eu faço as duas. Eu faço a cirurgia esquelética e eu faço a cirurgia de tecido mole. Isso. Então, assim, na cirurgia esquelética, qual o percentual de casos que não melhora? Zero. Qual o percentual de casos que tem sucesso no tratamento? Ou seja, isso zera ou cai para níveis aceitáveis? Eu tenho 82% Exato. pela literatura mundial. Isso não é a minha, não é do Isso. Henry.
A literatura mundial diz, o índice de sucesso desse procedimento cirúrgico é de 82%, ponto. Nosso índice não deve estar diferente disso, né? Ou seja, tem o paciente que às vezes é obeso, que tem outros fatores associados e tal, e ele não acaba tendo o sucesso desejado. É muito difícil, mas até acontece. Mas mas assim, destes pacientes, quantos não melhoram? Nenhum. Agora, quando a gente pensa na cirurgia de tecido mole, que, diga-se de passagem, é a cirurgia mais realizada no mundo para tratar ronco e apneia do sono. É a cirurgia que tem maior casuística, a cirurgia que tem mais gente fazendo, é a cirurgia mais conhecida, é a cirurgia mais antiga para essa finalidade. E que a literatura diz que tem até 60% de índice de sucesso. Mas eu diria que de sucesso de verdade é bem menos do que isso. Assim, que fala assim, eu fiz um procedimento de cirurgia de tecido mole e este procedimento isoladamente conseguiu resolver o meu problema, é menor do que isso. E ainda tem a questão tempo. O que acontece ao longo de 2 anos depois da cirurgia de tecido mole? Se não houver um controle efetivo do peso, haverá uma queda da eficácia. Sim. E tem um outro detalhe, né? Isso em 2 anos, mas em 10 anos... Tecido mole tem flacidez, tecido mole ele padece mais em relação ao problema. Então, assim, hoje, a minha indicação de cirurgia de tecido mole nem sempre foi assim, tenho que ser sincero em dizer. Mas hoje, eu diria que eu indico cirurgia de tecido mole para casos que eu tenho um indício muito forte que aquele procedimento vai resolver. Vai trazer benefício. E ainda assim, eu deixo claro para 100% dos pacientes que vão fazer a cirurgia de tecido mole o seguinte, pode não resolver. Você vai fazer a cirurgia e você tem que ter a ciência de que pode não resolver. Pode ser. Você vai melhorar sua respiração, você vai respirar melhor, você vai ter benefícios X aqui, mas pode ser que o problema de ronco e apneia do sono não resolva. E em contrapartida, uma cirurgia esquelética, eu afirmo categoricamente, é 100% de certeza que vai melhorar. E a gente tem 82% de chance de resolver o problema. E a nossa casuística tem nos mostrado, ao longo dos anos, que sim, há uma resolução do problema. O nosso monitoramento é sempre em cima das eventuais comorbidades. Por exemplo, o excesso de peso. Esse paciente que se acomoda, porque agora diz, olha, estou respirando melhor, não tenho mais apneias graves, ele sofre uma acomodação também ao longo do tempo. E esse controle à distância, ou controle do longo prazo, exige que ele tenha uma manutenção do peso. Pessoas que fizeram um avanço maxilomandibular, mas que ficaram obesas, tá? Eles têm uma queda. Essa queda não é importante, mas existe uma queda. Mas a minha experiência clínica... É assim, ó, vamos lá. Se a gente pegar o grupo todo, a gente tem milhares de cirurgias realizadas. Sim. Né? Eu, pessoalmente, tenho 1.800 cirurgias realizadas. Se a gente juntar todo mundo que opera dentro do nosso grupo, são milhares de cirurgias e todas alinhadas. Sim. Todos têm resultados semelhantes, certo? Tem divergências mínimas em técnica, em coisa ali, mas todo mundo segue uma mesma maneira de tratar o paciente com resultados equivalentes. Né? Dentro desse contexto, o que eu sempre falo para o paciente é o seguinte, os casos que a gente vê a maior melhora e que tem realmente sucesso e que a coisa sustenta, são aqueles pacientes que usam da cirurgia como um pontapé inicial. Então, assim, a cirurgia, muitas vezes, a pessoa tem uma obesidade importante, uma obesidade grave, tem uma alteração, você vai lá, faz a cirurgia... Reeduca a alimentação. Ele faz a cirurgia, no pós-operatório, ele aproveita o pós-operatório, lá perde 10 quilos. Isso. E aí ele emenda aquilo numa reeducação e ele vai trabalhando isso ao longo do tempo. Esse cara tem um sucesso. E a gente tem o tigre. Né? A gente tem o tigre, que é o cara que opera, e aí ele melhora, porque a cirurgia melhora, a cirurgia tem uma capacidade de melhora muito grande daquilo ali. Ele perde um peso,
mas depois ele recupera, aí ele já não está mais com problema, aí já tem menos motivação de fazer aquilo Já tive acontecer, casos, e a coisa anda mal. já tive casos que nesse processo de recuperação o paciente engordou. E engordou por motivo simples. Você pede para a alimentação ser líquida, fria ou no máximo pastosa. Sorvete. E ele descobre o sorvete e a E vitamina. aí manda ver. Sustage, sorvete, milkshake. E aí, claro, é uma época de engorda. E a pessoa aumenta de peso. Depois diz que não consegue emagrecer. Cara, mas assim, a gente está falando, por exemplo, hoje, né? Então, vamos pegar sempre eu sempre pego os exemplos próximos, né? Sim. Dessa semana. Hoje eu fiz 3 cirurgias. Né? A gente está gravando isso à noite, eu fiz 3 cirurgias. Eu fiz uma cirurgia de tecido mole, para um caso de uma apneia leve, que tinha amígdalas grandes, que tinha nariz obstruído, que tinha uma indicação muito clara de cirurgia de tecido mole. Sim. E fiz 2 cirurgias esqueléticas. Uma cirurgia esquelética, o paciente tinha na média 120 apneias por hora. Meu Deus. Pô, 120 apneias por hora, não dá para você ter 120 apneias por hora só por um fator. Concorda comigo? Não pode Tem ser. tudo. É o que eu falo. Assim, você tem 120 apneias, você tem tudo. Você está acima do peso, você tem alteração esquelética, você tem alteração na garganta, você tem alteração em tudo. Sim. Porque não é um fator só que vai gerar 120 apneias. E aí a gente tem que fazer o quê? É um paciente que está super motivado em tratar, em resolver e tal, a gente tem que fazer tudo, né? Então você tem que mexer em todos os fatores que você tem e tem que perder peso. Não tem jeito. Falei assim, a parte fácil é operar. A parte difícil é mudar de vida, perder peso e criar hábitos que não façam isso daqui. Manter ao longo do tempo. Ficar mantido. Isso. Né? Mas isso é de hoje. No dia de hoje aconteceu. Segundo o paciente, não é a mesma gravidade. Um paciente com uma apneia moderada para grave, ou seja, por que eu digo moderada para grave? Porque às vezes era moderada, às vezes era grave, e é normal isso, por isso que a gente já falamos de polissonografia. A polissonografia a gente não faz uma noite, a gente faz várias noites, e as noites oscilam. Então tinha uma apneia moderada para grave, tinha uma alteração anatômica, tinha uma retrusão, e esse paciente já fez só a cirurgia esquelética, mais a turbinectomia, não mexeu em amígdala, não mexeu em palato. Então assim, não tem receita, né? Não. A gente tem o quê? A gente tem receita que se adapta para a realidade de cada paciente. Exatamente. Poderíamos explicar basicamente o que é uma apneia? Só para deixar claro para as pessoas. Assim, uma apneia por definição. A apneia é a parada na respiração, né? Tanto que mergulho em apneia. Você prende a sua respiração, afunda e vai com a respiração presa. Então, é a parada da sua respiração. Na verdade, apneia, se não me engano, é uma palavra grega. Isso. E tem a ver com sono, né? Mas, vamos lá, apneia. Eu não tenho certeza disso que eu estou falando. Eu estou falando isso porque um paciente que eu atendi, que era grego, ele falou assim, apneia é grego. E tem a ver com sono. Interessante. Falei, então, estou sabendo. Muito bem. A apneia é a parada da respiração por 10 segundos ou mais. Então, parei de respirar por pelo menos 10 segundos e depois voltei a respirar. Isso é uma apneia. Só que a gente tem o evento de dessaturação. O que é a dessaturação? É a queda na concentração de oxigênio no sangue. Abaixo de um limite que estabeleceu-se de 90%. Por 4%. Não, na verdade, o critério é 4% de queda e a permanência nesta queda por mais de 10 segundos, depois recupera. E aí tem um viés. Se eu tiver com uma saturação de 98 e eu cair para 93, caiu 5 pontos percentuais, permaneceu por mais de 10 segundos e voltou. É uma queda? É. Qual a relevância? Mas está dentro da acima de 93% não tem relevância nenhuma. Então, é uma dessaturação. Então, quando a gente tem problemas, quando a gente tem essas quedas com dessaturações significativas, ou seja, isso cai de 90, cai de 93, cai para níveis de oxigenação mais complexos. E um conceito que tem mudado em relação a isso, em 2012, quando a gente começou a atender de uma forma mais forte os casos de apneia, a gente já fazia, mas não de uma forma dedicada. Quando a gente dedicou isso para a apneia, tinha uma discussão muito grande do seguinte: o que é mais relevante? O índice de apneia ou o índice de dessaturação? Porque o que se observa? Tem pacientes que têm apneia
e que a oxigenação não cai. Ou a oxigenação não cai para todas as apneias que ele tem. Então, ele tem eventos de apneia que não levam a uma diminuição da oxigenação. Aí a gente pensa o seguinte, por que eu respiro? Eu respiro para pôr oxigênio para dentro e gás carbônico para fora. Isso. Quando eu jogo oxigênio para dentro e gás carbônico para fora, a concentração de oxigênio no sangue sobe. E o coração faz o quê? O coração faz o sangue circular. Se eu paro de respirar, a concentração de oxigênio no sangue cai. E o coração acelera. Porque tem menos sangue, Isso. o sangue tem que chegar mais rápido nos tecidos, então o coração tem que bombear mais rápido. Porque para fazer a troca lá de oxigênio por gás carbônico nos tecidos. Então, sempre que cai a oxigenação, o coração acelera. Aí a oxigenação volta, o coração desacelera. E a gente fica nesse sobe e desce o tempo inteiro, que é o que traz o problema cardiovascular. Agora, se eu tenho uma apneia que não gera uma dessaturação, qual consequência para essa mecânica? Nenhuma. Nenhuma. Pode ter, mas o paciente ainda assim pode ter sonolência? Pode, porque a gente tem uma outra questão que chama a arquitetura do sono. Que são as pessoas que têm sono mais profundo, mais leve, sono REM, que é o sono que a gente sonha e tudo mais. Mas para o efeito cardiovascular, o que importa são as dessaturações. Não são os casos de apneia. Eu queria te comentar e queria a tua opinião sobre o seguinte. Você relatou que esse paciente fez ou fazia 120 apneias por hora. Simples, uma continha matemática assim. 120 apneias por hora significa que a cada 30 segundos ocorre um evento. Na média. Na média. A cada 30 segundos ele fica 10 segundos sem respirar. Olha que loucura. No mínimo. Olha que loucura. Ou seja, esse paciente é uma bomba ambulante. Esse paciente pode sofrer um acidente vascular ou uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. As estatísticas são claras. Até os 50 anos isso pode vir a acontecer. Então, quando você relata que você operou um paciente que tinha 120 apneias, cara, ele operou, ainda bem. Eu assim, ó, é um fato que a gravidade, eu não tenho os números disso totalmente claros, nem as referências para citar aqui. Mas a gravidade do ronco e da apneia de sono, ela piora até os 60 anos. Assim, o problema ronco e apneia de sono, ele piora até os 60 anos. Pois. Quando a pessoa chega aos 60 anos, ela tem, teoricamente, um quadro de estabilidade. O problema é que, às vezes, estabiliza mal. Né? Ele estabiliza com uma apneia grave, com um quadro grave. Eu já vi... Eu estava vendo esses dias, pesquisando lá o seguinte, quantos exames a gente tem com apneias com mais de 100? Sim. O caso que eu pessoalmente peguei, pior caso até hoje, tinha 147. Nossa. Só que eu vi no sistema que a gente tem paciente com 175. Ou seja, alguém do nosso grupo atendeu o paciente com 175. A tua continha é 3 por hora. Né? 3 com mais de 10 segundos, ou seja, ele fica minimamente metade do tempo sem respirar. Sem respirar. Né? É gravíssimo. Gravíssimo, não tem uma situação. Agora me pergunto o seguinte, quantos destes pacientes têm mais de 50 anos, 55 anos? Mais de 55 anos? Nenhum. Mais grave ainda. Nenhum. Acidentes Ou seja, eu nunca vi um paciente com mais de 55 anos com mais de 100 apneias por hora. Por quê? Levanta duas questões, né? Ou seja, todos os pacientes que eu já vi com mais de 100 apneias por hora são pacientes jovens. De duas, uma. A apneia não vai melhorar sozinha. Né? De duas, uma. Ou essas pessoas mais velhas não chegaram até mim, ou não chegaram. Elas não estão mais aqui. Exatamente, foi o que eu pensei. Ou esses casos mais de pacientes mais velhos com essa quantidade de apneia, está tratado, está usando um CPAP e está remediado o problema. Então, então quer dizer que não tem? Tem. Se o cara está usando o CPAP desde os seus 40 e está com problema remediado, ele vai viver até os 80, 100 anos sem problema algum, né? Mas eu nunca recebi. Eu nunca recebi um paciente, e nosso sistema não tem nenhum paciente com mais de 55 anos, com mais de 100 apneias por hora. Não mesmo. Né? Então isso é um alerta. Um alerta para vocês. Né? Para vocês. E assim, né? Nosso objetivo, no final das contas, é ajudar.
Sim. Concorda? A gente trabalha com isso, a gente ganha para fazer o que a gente está fazendo. E gostamos muito de fazer isso, tá? É muito importante que as pessoas entendam que a gente gosta de cuidar de pessoas. Sim, mas no final das contas, a gente faz isso de uma forma imparcial. Você Sim, concorda? sim. Quando você atende os pacientes, você fala assim, não, eu preciso fazer pedido de cirurgia. Não. Você fala assim, eu preciso indicar o que ele tem que ter, A melhor né? indicação para o caso. É isso que nos Exatamente. realiza. A melhor indicação para o caso. E aconteceu exatamente hoje. É. Recebi o paciente que veio indicado para falar de cirurgia, que você indicou também o CPAP. Sim. Para falar assim, ó, usa o CPAP. Ou vai fazer E cirurgia, resolve decide a o tua que você vida. quer resolver É. nessa situação. Eu percebo que a equação é simples, tá? E ela foge um pouquinho do diagnóstico clínico. É a postura da pessoa em frente a uma situação que defina se ela quer continuar usando o objeto, no caso o CPAP, ou se ela quer uma solução, já que ela não se vê numa situação de ficar com máscara a vida inteira. Basicamente é isso. Porque a sorte está lançada, o diagnóstico é esse, e as formas de tratamento já são definidas. Ou você faz cirurgia, ou você usa CPAP. Para os conservadores, ou para os que têm mais medo, a melhor indicação é o CPAP. Para os que querem uma coisa mais prática, mais radical, ou eventualmente são pragmáticos, que nem eu me considero, eles vão para o... Cara, quero resolver e me livrar de qualquer aparelho. Ninguém quer usar óculos, mas também não querem operar. Se eu não quisesse usar meu óculos, eu teria que operar. O meu óculos é uma muleta com a mesma função do CPAP. Enquanto eu usar, ele vai me atender. É exatamente isso. Estava falando aqui, ó, o Dr. Felipe chegou, ele tem medo de câmera, então ele fica ali escondido. Você já atendeu algum paciente com mais de 100 apneias por hora, com mais de 55 anos? Então, são 3 que nunca atenderam. Eu Então, nunca atendi. eu vou Que me fazer lembre. esse levantamento a fundo. E é um bom questionamento, viu? Porque me fez pensar quando. Não me lembro. De cabeça, não lembro de um único caso. É um ponto É. relevante, né? Que nos faz pensar também nessa juventude, até os 50. Porque isso é uma coisa que me inquieta bastante, assim. Hoje a gente tem uma classificação de ronca-apneia que até 5 apneias por hora, dessaturações por hora, não é doença. É considerado normal. Normal. Mais do que 5. E por que não é doença? Você fala, mas é normal eu ter apneia? Claro, você está dormindo, você relaxou, teve uma obstrução ali porque relaxou demais a musculatura, estava sonhando, estava isso, estava Posição aquilo. da cabeça. Por N motivos. Teve apneia, tudo bem, virou, mexeu, voltou e o sono seguiu. Então, Continua. ter apneia não é um problema. O problema é a quantidade, né? Então, até 5 é normal. De 5 a 15, uma apneia leve. De 15 a 30, uma apneia moderada. E mais do que 30, uma apneia acentuada ou grave. E aí eu fico um pouco chateado com a terminologia. Se eu falar para uma pessoa que ele tem uma apneia acentuada, o que ele vai entender de acentuado? Cara, temos que ser diretos, temos que dizer, é grave. Mas essa terminologia Grave. também é de fato aceita ali, né? Mas o grande ponto é o seguinte: 31 apneias, 30 apneias, 30.0 apneias é grave. 60 é grave. 90 é grave. 120 é grave. 150, 75. 175 é grave. É grave igual? Tá. O que me faz pensar numa coisa que eu relato para todos os pacientes. Eu não cuido de doenças, cuido de doentes. E eu tenho que colocar as 31 apneias no contexto da vida do cidadão. E isso vale para o peso. Um índice de massa corpórea de 29,4 ou de 30,1 já me torna diferente na classificação. Mas quando você olha para o cidadão, é exatamente igual. Então eu não digo, eu não o condeno e não o rotulo, você está obeso. Não. Você está com sobrepeso, no limite, tá? E essa margem é determinada apenas por um valor estatístico. Mas levando em consideração o que você faz, quem você é e a sua capacidade de mudar esse quadro, você pode reverter para menos ou cair para mais. Porque talvez seja a única coisa que esteja no controle do paciente. Ele não controla a idade, não controla outras coisas, mas a capacidade de emagrecer e de dar um tônus para a musculatura ainda está na mão do paciente. Não depende de ninguém mais. E o fato assim, é muito diferente, né?
Sim. A clínica que um paciente chega com 30 apneias por hora é Totalmente. completamente diferente do cara que chega com 80 apneias por hora Sim. e do cara que chega com mais de 100 apneias por hora. É completamente diferente. Sim. Esse é o primeiro ponto. E outro ponto é, que opção de tratamento a gente tem para um cara com 100 apneias por hora? Radical. Só tem duas. Radical, seja ele Radical. conservador radical Ou radical, Ou- radical. né, ou não conservador radical. O que Sim. que é o conservador radical? CPAP, que não deixa de ser radical. Você Sim. dormir com uma máscara, com uma mangueira ligada num compressor de ar é radical, né? Só que é conservador, ou seja, é não invasivo. E um tratamento cirúrgico esquelético, por exemplo, também é radical, mas é invasivo. E aí, um apelo ao bom senso. Meu amigo, o que você prefere? Mas não tem coluna do meio, Não. né? Ou seja, para o cara com 30 apneias, para 40 apneias, para 50 apneias, às vezes está com alteração de peso. Tem Ainda. se a gente consegue fazer uma miscelânea ali, pega várias coisas, empilha e chega numa alternativa mediana. Sim. Para 100 apneias não dá. Não. Ou você vai para o CPAP, ou você vai para a cirurgia, ou Escolha. vamos ver se a nossa estatística muda, né, de ter alguém com mais de 55 Eu, anos às com mais de vezes, 100 eu, às apneias. vezes, faço apelos melodramáticos. Você quer ver seus filhos crescerem? Você gostaria de levar sua filha até o altar? Quer conhecer seus netos? A tua vida não te pertence mais. É momento de você olhar para você e dizer: caramba, eu tenho filhos. Eu vou cuidar da minha vida para poder cuidar dos meus filhos. Básico, simples assim. E isso exige, mais uma vez, pular a barreira do medo e ir lá e fazer a cirurgia. Porque é a opção que você tem. E assim, a gente está falando isso, mas isso não é baseado, né? Falar, a experiência dele. Não. O último levantamento que a gente fez foi em março. A gente estava com mais de 13. Eita! O telefone aqui está animado. O último levantamento que a gente fez foi em março. A gente estava com mais de 13 mil pacientes atendidos. Então, eu estou falando o seguinte: de 13 mil pacientes atendidos, eu vou checar até essa informação, mas eu não me recordo de um paciente com mais de 55 anos com mais de 100 apneias. Não. A gente não está falando de... Ou ele já fez a passagem. A gente não está falando de uma estatística de, são 3 casos, 100, 30 100 casos, Não. 200 casos. Não, é um 13 mil. A gente deve estar com muita mais de gente. 14. Ou seja, a quantidade de pacientes... E a gente não está falando também da nossa estatística, né? Só para entender, toda a estatística que tem do Chega de Ronco, ela é dentro de um único sistema. Então, o que o Henry atende, o que o Leandro atende, o que o Felipe atende, vai para um único sistema e a gente consegue puxar a estatística de todo mundo. Uhum. Isso traz uma riqueza no universo apresentado. Porque nós podemos dizer clara e tranquilamente que o avanço maxilomandibular funciona. Sim. Que para casos evidentes de 100 apneias e para mais, não tem alternativa a não ser a cirurgia. E qual a alternativa para os casos moderados para grave? Porque a gente está falando de CPAP, a gente está falando de cirurgia. Tudo bem que a gente falou que a gente ia combinar hoje sobre casos cirúrgicos. Sim. Mas talvez alguém que assista aqui tenha uma dúvida seguinte: tá, mas então só tem isso? Só tem CPAP? Só tem cirurgia? Na verdade, tem outros caminhos, Sim. né? Eu tenho uma estratégia de atendimento, posso manifestá-la aqui. O tempo de resolução entre o esclarecimento do diagnóstico, ou seja, a partir de hoje o senhor está sabendo que tem um número X de apneias que precisa fazer um tratamento invasivo, até a resolução desse tratamento, ou seja, até efetivamente você operar, você tem que fazer o suporte com uma opção terapêutica de aparelho. Aí qual é a indicação? Alugue um CPAP até você poder operar. Use um aparelho intraoral até você poder operar. Tá? Ou até você perder peso. E você ganha tempo para perder peso. Essa é a estratégia que eu tenho usado com os meus pacientes no dia a dia. Dessa forma, eles ganham um tempo para, caramba, eu preciso emagrecer. Ok, a partir de hoje eu tenho o suporte que o CPAP me dá para eu poder ter uma noite de sono tranquila. E eu posso usar o aparelho e parar de roncar. A partir daí, eu tenho o tempo que eu preciso para, com saúde, poder perder peso, poder planejar uma cirurgia, seja nas férias ou no tempo em que eu consiga falar na minha empresa, no meu trabalho, que eu vou me afastar 1 ou 2 semanas. Quando você está falando aqui, ó, eu estou encafifado com esse negócio da idade.
Acabei de baixar aqui para a gente poder ver. 2 pacientes. A gente tem um paciente com 57 anos e um paciente com 58 anos. Que eu não tenho informação aqui se usam CPAP ou não, mas que fizeram um exame sem o CPAP e tem essa alteração. Mas são dois pacientes de algumas centenas em um universo de paciente com mais de 100 apneias por hora. Eu vou até pesquisar se esses 2 pacientes fazem algum tipo de tratamento com CPAP ou não. Com certeza, é bom perguntar, porque... Mas o limite de idade aqui são 58, ou seja, não tem nenhum paciente com mais de 60 anos com mais de 100 apneias por hora dentro de uma base de mais de 14 mil pacientes atendidos. Perfeito. Então, é um dado extremamente preocupante, né? A idade não foi 55, foi 58 nessa situação. Mas ainda assim, a predominância vasta é de 30 a 40 anos nesses pacientes. Ou seja, o índice de complicação seguramente é extremamente elevado. É isso mesmo. E aí, Henry, que mais que você quer falar de cirurgia? A gente cobriu todos os tópicos ou tem alguma coisa que ficou em aberto? Que eu gosto de falar porque são as questões que os pacientes me relatam e elas não são diretamente inerentes à cirurgia, mas tudo que vem ao seu entorno, que é a alimentação, que é a possibilidade ou não de ter uma atividade física, em quanto tempo terão essa atividade física, qual é o tipo de alimentação, por quanto tempo eles têm que se privar do famoso churrasco, tá? E, basicamente, se eu posso garantir que uma noite depois a pessoa não vai roncar mais. A última paciente que eu operei, ela relatou, e o marido relatou, que 2 dias depois, quando estava em casa, já não roncava mais. E ela fez um avanço maxilomandibular, tá? E a queixa era ronco, era apneia, e tinha um problema esquelético evidente. Mas isso não é regra, né? Não, ou seja, tem não. aquele paciente que demora ali 15, Sim. 20, até 30 dias para diminuir o inchaço Pra e depois parar e ter a melhora do quadro. apresentar o benefício, né? Mas é muito frequente a gente ter pacientes que não roncam no pós-imediato. Né? Vai para o quarto, no hospital e para de Foi o roncar. que me falaram Acontece. nessa semana. Fiquei muito feliz com esse dado. Acontece. Muito bem. Então, vamos acabar por aqui hoje. O meu recado: sem sofrimento, sem ronco, sem medo e sem dor. Aguardamos vocês na próxima. Beleza. Pessoal, obrigado. Esse aqui foi o 3º episódio do podcast do Chega de Ronco e a gente se vê semana que vem. Boa noite. Boa noite.